Pergunte ao Dr. Carboni, com o advogado Dr. Ângelo Carboni. Olha, é gozado, né? Mas essa semana eu vim com tudo aqui. Eu tenho umas clientes que elas são divinas. Fala o nome delas, fala. Aparecida de Oliveira Augusto, Maria Aparecida de Mari e a Roberta Aparecida Imamura Machado. As três clientes, elas falaram para mim assim: conta para suas ouvintes televisivas, né? Tudo que elas têm de se preparar para um divórcio. Sabe por quê? É gozado. Eu e a Bia aqui, nós estamos aqui estudando a situação das mulheres, né? Então é assim, ó. Se abre o jornal lá, abre a televisão de manhã, como é que é o nome do programa lá? É o que a gente vê lá. Como é? Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Então é assim, ou as mulheres apanharam, ou as mulheres foram mortas, a facada. Normalmente é facada. E tem outras que estão sem nada, elas ficam na mão olhando assim para cima, sabe? Então a primeira coisa que vocês têm de fazer, mulheres, a primeira coisa, o que eu noto nesses 40 anos de janela que eu tenho aqui, é que o homem já começa a preparar a separação, o divórcio, a união estável, seja lá que situação que vocês estão, 2, 3 anos antes. E a gente fica preocupado com isso. Sabe por quê? Porque a mulher, digamos, ela vive num mundo diferente, um mundo de Marlboro, né? Então, o que elas pensam? Ah, eu vou casar, aí eu vou criar o filho, cuidar do marido. E ela não tá vendo que o sujeito, em determinado momento, ele começa a preparar o esquema para o divórcio e deixar ela sem nada. Então eu noto que elas são prejudicadas de tudo que é jeito. Se ela está em união estável e ele está como solteiro, ele vai fazer a riqueza dele separado dela. E vai chegar numa certa hora que ele vai começar a preparar um sistema para que ela vai jogar ela para fora. Quem sabe ela vai para a casa do pai e da mãe dela, aí pode ser até com os filhos, e não vai pagar alimentos e não vai dividir nada, porque está tudo no nome dele e ele passa para alguém. A segunda situação é ele já preparar um esqueminha, sabe? Ele, dar uns 2 anos antes, ele já abre uma conta conjunto com a mulher, abre uma firminha em nome dele e dela, ele com 99%, ela com 1%, e já vai preparando um esquema para deixar ela sem nada. E é sério também. A terceira situação, de verdade, é ele pegar e falar: vamos se separar tal, e indicar um advogado. Um advogado, ele pagando para o advogado. É evidente que ela não tendo advogado, aceitando o advogado dele. Quem é que vai pagar o advogado? É ele, né? O advogado vai fazer tudo o que ele quer e vai garantir que ele fique com tudo. Então a mulher de verdade, olha que situação, né? Eu estava falando com a Beatriz, né? Pô, ela pega, às vezes o pai dela não deixava ela sair de casa, não deixava ela usar o celular, não deixava ela sair da escola para casa, da casa para a escola, e não podia fazer nada. Aí ela casa com o sujeito na expectativa de liberdade, de viver, de estudar. Aí o sujeito não deixa ela estudar coisa nenhuma, ou não tem condição, porque ela tem 1, 2 filhos, tem que cuidar dos filhos, cuidar do marido. E depois passa o tempo, e aí ele começa a ter uma visão diferente, o homem está inteiro lá, está querendo outra mais nova, e quer passar a perna na mulher. Então está na hora de vocês mudarem, né? E eu estou impressionado de ver na televisão quantas mulheres são assassinadas, quantas mulheres são mortas. Eu mesmo lá, tenho um cliente que morreu lá, que morreu a facada, morreu a tiro. Então não é normal o que está acontecendo, a gente tem que mudar isso daí. Então a primeira coisa que a mulher tem que fazer é o seguinte, ó. Se o sujeito tem uma arma em casa, tá? Estou falando sério, não estou brincando, não. E você vê lá, ela sempre lá, num cômodo lá, tenta colocar essa arma num lugar bem escondido lá, para ele não ter acesso no momento de raiva lá e te matar. Faca na cozinha,
sempre no lugar delas guardado, eu sempre mudo o lugar das facas. Eu não estou brincando, estou falando sério. Porque eu não queria ver de novo minhas clientes ser morta facada. Não é legal. Eu me lembro de uma, tadinha, ela apanhava do marido de facão, ele era açougueiro. Mas ele batia com a palma não com a ponta, com a palma do facão dele. E teve um dia que abriu um processo de crime contra ele, ainda não tinha lá o direito da mulher como tem hoje, mas eu notei que o juiz ia condenar ele, porque machucou ela com o facão, né? E ela começou a chorar para o juiz, pediu para não pôr ele na cadeia, porque ele tinha os filhos, que tinha que pagar a pensão, e ele saiu de lá e matou ela a facada. Então estou cansado de ver isso daí. E estou cansado de ver as mulheres sem nada. Então elas aparecem no escritório, uma situação tão degradante que até eu fico com pena. Às vezes eles têm propriedade, eles têm imóveis, mas todo o dinheiro está na mão dele. Às vezes ele pega uma procuração dela, a tonta, estou falando sério, dá uma procuração de plenos poderes para ela, ele vende tudo e passa tudo para terceiro. Quando vai ver, não tem nada. Às vezes ela envelheceu. E ela vê lá que ele também envelheceu, só que ele está numa boa. Ele está lá com o dinheiro dele, dela. E vai trazer problema para tudo isso. E que eu noto nos juízes de hoje? A mulher reclama, entra com ação de alimentos, entra com ação de divórcio, pede liminares. E eles não dão tudo que a gente pede, mas na verdade, se eles tivessem um pouco de, sei lá, de consciência, era só olhar lá, pô, o cara ficou 20 anos com a mulher, 10 anos com a mulher, e a mulher está sem nada, ela não tem dinheiro na conta, ela não tem dinheiro em coisa nenhuma, e o sujeito vem com uma história lá para boi dormir. E como é que fica esse 1, 2, 3 anos até a gente poder provar que ele tem condições, que ele agiu de má fé, que ele transferiu os imóveis para terceiro, para buscar anulação de tudo isso? Então vocês, mulheres, têm que primeiro conhecer um advogado de confiança. Vocês não podem pegar e aceitar o mesmo advogado do marido. Não é que o advogado seja queira o mal de vocês, não. É quem está pagando o divórcio é ele. Ele pede, ele escreve, você não entende coisa nenhuma, você vai lá e assina e dança. Às vezes a mulher não sabe nem quanto gasta uma casa. Por quê? Porque ela tem um cartão de crédito lá no nome dele ou da empresa deles, vai lá e compra tudo, não sabe o valor das coisas de verdade. Ela não sabe quanto custa até para ela se embelezar, quanto custa o cabeleireiro, quanto custa as unhas, nada, ela não sabe coisa nenhuma. Aí, quando ele fala, vou pagar 4.000 de alimentos, os alimentos ele tem que pagar na proporção da possibilidade dele e da necessidade de você, da necessidade da casa. Os alimentos do filho também, ou da filha, ou dos filhos. Então está na hora de vocês começar a aprender, começar a estudar, começar a perguntar aqui no programa, ou conversar com o advogado que você conhece. Se o sujeito quer se separar de você, legal. Mas quando ele se separar, ele tem de pagar, tem de dar metade que você tem por direito. Você tem de fazer tudo isso, senão não é justo. Senão você vai acabar triste. E vou contar uma coisa para vocês também, que eu vi no meu cotidiano, no meu. Gente, quando a mulher se vê sozinha, 20 anos depois, o marido saiu fora, o filho não está nem aí com eles, foi embora também, ela não tem um emprego decente, como é que ela vai ter? Ela não conseguiu nem terminar o curso dela, ou não se especializou, e ela não tem, você vai arrumar um emprego do quê? De caixa de supermercado para ganhar R$ 1.700 por mês? Aí dá um desespero nela, parece que desliga, e muitas delas morrem de câncer, ou de outras doenças da tristeza. E não era isso que eu queria ver de vocês, não. Então a primeira coisa que a mulher tem que fazer, é não parar de estudar. Vamos imaginar que ela se formou lá, bacharel em Direito lá, vai fazer o curso sim na OAB, vai fazer. Ah, mas tem de pagar uma mensalidade, eu não estou exercendo. Paga a mensalidade, faz ele pagar. Você imaginou você ficar desempregada?
ele se separar de você e você não tem nem a carteira da OAB para poder trabalhar. Ou se você é uma corretora de imóveis, vai fazer o curso de corretor, pega lá o diploma, paga a taxinha, uma mixaria. Aí você tem emprego. Se você olha aí, tem milhões de construções aí, está todo mundo vendendo propriedade. Paga a comissão, paga, você vai ganhar a tua tranquilidade. Você fez administração de empresa, termina o curso, pega lá o diploma, registra o diploma na Associação dos Administradores. Pior que pode acontecer para você é até arrumar um emprego com relato lá, ou fazer um curso para poder se atualizar. O que você não pode é não ser nada. E a gente vê lá as moças, às vezes, e é incrível, a idade das pessoas hoje estão se relacionando, isso é muito nova. Eu tenho lá um neto lá que fez 18 anos em novembro e já tem lá uma espécie de noiva que carrega de cima para baixo. O que eles vão fazer na vida? Ele não tem nenhum emprego, está estudando e ela. Mas então é assim, ó. Se você pegar e pretende lá casar ou vai casar, não larga o teu serviço. Tenha sempre alguma coisa lá que se possa dar algum fruto. Você imaginou? Você chega lá depois de 10 anos, o cara se separa de você, você não tem emprego, ele demora para pagar alimentos, ou só paga quando for preso. Como é que você vai ter dinheiro para poder pagar as despesas que você tem? Tudo isso daí é sério. Está na hora de você mudar. A mulher tem que ser uma guerreira. Ela sabe muito bem que quando ela casar, ela vai ter os filhos, vai ter que tomar conta da casa, vai ter que tomar conta do marido, que nem sempre é um cara sério. Ele, 2 anos antes de se separar, ele já vai começar a preparar um esquema para você ficar sem nada. Vai lá pedir para você uma procuração e você tonta dá e vai ficar menos ainda. Vai arrumar uma conta junto com a conta dele lá, conjunta. No fim ele vai, saca todo o dinheiro e vai embora. Então está na hora de você criar juízo para não sofrer na velhice. Não precisa ser nem na velhice, não. Depois de 10 anos de casado, 15 anos de casado. Outra coisa, união estável, para mim não vale coisa nenhuma. Toda união estável que você for fazer, tem que ir no cartório e vai lá e faz. Você vai fazer união estável, é melhor pegar e já casar logo. O que adianta fazer lá um documento que depois pode ser contestado? E outra coisa, a mulher acha que juntando lá a notinha de recibo, de despesa, de não sei o quê, ela vai estar garantida. Não vai estar garantida nada. Os filhos vão atacar, vai tentar anular a união estável. Como é que você fica? Vai ficar olhando para cima? Quando você comprar alguma coisa, compra no teu nome, registra. Tá lá, guarda a nota fiscal. Prova a constância tá junto, não quer dizer que a pessoa tem direito. Vai ficar discutindo 10 anos lá. Está na hora de vocês terem um pouco de cabeça. Estou em união estável há 3 anos lá. O cara não serviu, tchau, tchau, manda ele caçar a lata, pega outro. Você vai ficar investindo numa coisa que não dá certo? Se tem que casar no papel, não adianta, não tem conversa outra coisa. Então vocês têm de pensar no seguinte, a mulher, pela própria situação dela, ela mesmo que ela não queira, ela está numa situação de inferioridade. Por quê? Porque ela está em casa tomando conta dos filhos, ela está em casa tomando conta do marido. Nem sempre ela tem condição de trabalhar. Ou ela vai vender empadinha e coxinha, não dá, ela não quer isso daí, ela quer, se ela está formada, ela tem que trabalhar numa situação. Então eu quero lembrar de vocês, no começo quando eu estava estudando na Faculdade de Direito, tinha uma moça lá que ela era cabeleireira. E ela não falava direito português porque ela era italiana. Mas a turminha toda queria que ela se formasse. E era difícil para ela, porque ela tinha família, tinha mãe doente. E eu me lembro que um dia ela bateu o carro lá e quebrou acho que a perna, a coxa, alguma coisa dessa. E a gente levava ela de escadinha para a escola. Sabe, ela chegava numa hora, tem uma escada enorme lá, não tinha jeito. E tinha de subir, que nem as escadas do Mackenzie, sabe? E a gente levava ela de escadinha porque ela não tinha condição de chegar lá em cima. E não tinha elevador. Era outro mundo, né? O direito.
Então essa moça já fez de tudo para ela estudar. Mas quando ela se formou, ela mostrou que era uma advogada guerreira, ela enfrentava, sabe? Era boa demais. Mas o marido dela era multimilionário e não deixou ela trabalhar. E fez ela largar o direito. Um dia desse, hora passado, lá uns 30 anos, eu vejo ela lá em Mariporã fazendo faxina na rua. O marido foi embora, deixou ela sem nada. O curso de Direito foi para o brejo, porque ela até cancelou há 30 anos atrás. E ela estava fazendo faxina. Será que é isso que vocês querem? Aí eu vejo outra lá, uma outra guerreira lá, o marido milionário, ela ficou acho que 3 anos sem dinheiro nenhum, uma situação horrorosa, passando necessidade, até que a gente conseguisse quebrar o sujeito e forçar ele a pagar. A outra, um dia desse aqui, está no desespero, porque o sujeito fez um esquema lá para deixar ela sem nada e já preparou isso 2 anos antes. Então eu falo para vocês o seguinte, né? Qual é a cabeça de um cara desse? Então, imagina só, você está lá com o cara, com o marido, tem um filho, o filho está grande, ele faz a cabeça do filho, fica com o filho com ele e arruma um rolo para você ficar sem nada. E é duro ficar sem nada depois de 20 anos de casado, 10 anos de casado, 15 anos de casado. Depois que cuidou do filho até crescer, cuidou do marido e agora você tá ferrada. Está lá com dinheiro que você está gastando e você não sabe como é que você vai ganhar mais e não tem condição de emprego. Então está na hora de começar a rever a situação. Então você, mulher, que está em casa lá cuidando do marido e dos filhos, que está numa situação boa, faça uma poupança. Quando ele passa o dinheiro para você, guarda um dinheiro para você no canto lá, para você ter numa hora de necessidade. Nunca aceite o advogado dele como advogado seu também. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu venho lá, então o sujeito me contrata como advogado e contrata também para a mulher dele. Então você vai lá e faz o divórcio, define os alimentos. Você acha que se eu sou advogado dele, como é que eu posso pedir a prisão dele? Claro que eu não vou pedir. Aí ela vai ter que arrumar outro advogado para isso? Não era mais lógico ela contratar um advogado? Olha, eu não tenho dinheiro para pagar agora aqui, ou eu tá aqui, eu guardei um pouco lá. Quando receber, eu pago o resto. Conversa. Mas não vai aceitar o mesmo advogado dele. Não é que o advogado não seja leal, não. Mas é leal para o cara que paga para ele. Olha, eu quero assim, assim, assim. Se você engolir, você vai dançar. Então está na hora de pensar em você. Ah, mas olha, eu parei no colegial. Vai fazer uma faculdade. Vai estudar. Ah, mas eu não gosto disso, eu gosto de vender terreno. Ótimo, vai lá, faz um curso lá de corretor de imóveis. Ah, mas eu também não gosto de corretor de imóveis, que é chato ficar vendendo. Eu gosto é de fazer seguro de carro. Vai fazer o concurso de seguro de carro. Aí você está em casa, vem tua amiga lá, faz o seguro do carro dela, depois faz o seguro da casa dela, e você ganha, acho que é 10% do valor do seguro. Será que não está na hora de você pegar e começar a pensar no você? E vamos pensar naquela mulher lá que ela não tem estudo, não tem. E ainda obrigou lá o marido a comprar a casa própria que o Lula tá dando aqui, 38 metros quadrados, para você pagar em 40 anos, mas vai ser tua um dia, né? Pô, aí ela olha lá e vê o prédio, lá tem 400 apartamentos, tem 5 blocos. Pô, aí, se você não tem estudo, ou não consegue um emprego lá legal, você pode fazer coxinha, empadinha, pizza e vender para o prédio inteiro lá e fazer uma nota. Mas o que não pode é você não ter dinheiro nenhum e ficar na mão do sujeito. Às vezes o marido é legal, mas ele começa a beber e gasta tudo e não traz dinheiro para casa. As crianças, pô, você vê lá, vai para a escola lá do estado, esse governador horroroso que a gente tem, que veio do Rio de Janeiro e que não entende nada daqui. E as crianças vão lá para a escola, lá, coitado. Não tem uniforme, porque o governador não dá. Eles vão almoçar às 4 horas da tarde, eles estão lá morrendo de fome desde cedo, às vezes não tem o café da manhã. E o governador pega e dá de comer para eles às 4 horas da tarde. Você acha que é normal? Fala para mim.
E ainda nas férias, como é que eles vão comer? Aonde que tem para comer? Fala para mim. E aí o governador pega e manda um livro para eles e eles não têm condição de saber ler. Como é que eles vão ler o livro? Então, tudo isso daí que a gente está vendo, se você, mulher, trabalha e ganha teu dinheiro, você pode pagar uma escola particular para as crianças. Se o marido é um pé de chinelo, chuta ele. Pega um que tem condição econômica. Se você vai estudar, você vai achar um sujeito que tenha pelo menos o mesmo nível que você tem. E é melhor. Ah, mas eu já estou casado. Sai fora. Se o cara não presta, você vai perder tempo. Você vai fazer o divórcio e dividir o que não tem? Se o cara bebe, é bêbado, se o cara fuma maconha, não serve. Nunca ele vai sair daquilo que ele é, um lixo. Ele vai perder o emprego, vai ficar lá sem fazer nada. E você vai ficar bancando um vagabundo desse? E as crianças, como é que fica? Então, nessa primeira parte do programa, eu quero deixar claro para vocês o seguinte, ó. A mulher tem que ter alguma coisa guardada. Quando o sujeito está ganhando dinheiro, guarda um dinheiro numa poupança, abre uma poupança lá fora dele e vai guardando o que você pode. Para você ter estrutura de quando eles lhe der um pé, você tem como fazer. Você tem estrutura para pagar uma escola para as crianças. Tem muita escola particular que não é cara. Mas é melhor do que esse lixo que a gente vê lá, que esse governador propicia para a gente. As crianças vão lá, coitadas, às vezes você olha lá, a roupa que elas fizeram no Natal, lá, sabe, uma roupinha legal, tá usando todo dia porque não tem para trocar. Às vezes as crianças vão sem caderno para a escola porque os ratos comeram na favela que elas moram. A criança vai com a escola com fome na 1h da tarde e só vai almoçar às 4h da tarde. E que almoço, né? Tinha lá um governador que queria dar ração para as crianças. Vocês lembram disso? Então, o que a gente precisa de verdade é pensar, primeiro, em você. Segundo, nos filhos. Nos filhos, sabe por quê? Porque as crianças, coitadas, elas não têm culpa de ter nascido. E não tem culpa de ter um marido que é um pé de chinelo e que não deixa a mulher trabalhar. Então, ó, tá na hora de você mudar. Bia, fala alguma coisinha, você não falou nada hoje. É que a mulher se dedica muito mais nos relacionamentos, né? Então muitas delas abdicam a vida profissional, enquanto elas cuidam das crianças, cozinham. O marido ele vai para a academia, porque quando ele chegar em casa vai estar tudo pronto, a comidinha, a roupa passada, ele vai para a academia se cuidar. Para depois, mais tarde, dizer que a mulher é gorda, que é envelhecida, que não presta mais. Então, você acha normal, gente? Ele vai achar um monte de defeito. E outra coisa, quando é união estável, é pior ainda. Ele vai pegar, ele põe tudo solteiro. Aí ele compra as coisas, tudo no nome dele. A moto, o carrinho lá, a bicicleta, as coisas, né? Aí, de repente, ele arruma uma bem novinha e dá um pé no você, e você fica você e os filhos. Aí a gente entra com a ação de alimentos para as crianças. Sabe quanto que o juiz dá? R$300 por mês. Não dá nem para nada, coitado das crianças. E você, pior ainda, ele fala, não, ela pode trabalhar, que se vira. Então, de verdade, nós estamos num mundo machista que os juízes dão aquilo que ele vê. Se o cara fala, eu não trabalho, não paga nada, paga lá uma mixaria. Às vezes, ele é carteira profissional, como é que é, CLT, né? É. Ele larga a CLT e passa para MEI. É MEI que se chama? Ou freelancer. O freelancer, e aí ele paga o que ele quer. As crianças passam fome, a mulher passa necessidade. O nosso sistema de saúde é um lixo isso daí, é terrível. As pessoas estão com medo de ter câncer e leva 3 meses para fazer o exame, 3 meses depois já morreu. A criança está com fome e só vai comer às 4 horas. Como é que uma criança estuda com fome? Tudo isso não está certo. Eu quero ensinar a vocês, mulheres, o que tem de fazer com relação aos companheiros, aos maridos, sei lá quem for lá, que está junto com você. Primeira coisa que tem que tomar muito cuidado é que, às vezes, o safado, o sujeito que você pensa que está namorando com você, ele não está de olho em você, não. Está de olho na tua filha, no teu filho, menores. Então, muito cuidado quando você leva um sujeito para casa.
Porque a gente vê muito estupro de vulnerável. O cara está interessado lá na menina de 14 anos, no filho, na filha menina de 15, no teu filho, e aí ele vai para cima lá, e você põe um predador dentro da tua casa. Então, se você fizer um negócio desse, você começar a perceber movimentos estranhos, situações lá, cata a menina, põe no colo, chama a polícia, então põe ele preso. Então a primeira coisa é cuidado. O que você tem de fazer? Você separou, você está depressiva, tal, vai namorar com o sujeito bem longe da tua casa. Não põe ele para dentro, não é nem lugar para pôr. O correto seria ele ter uma casa, um lugar para poder ficar. Se o vagabundo quer ficar na tua casa, não é coisa boa. Segunda coisa que você tem de ver é se o cara tem emprego. Vamos imaginar que você chega lá, você olha para a cara do sujeito lá e ele está na segunda, terça, quarta, está na rua, está no bar. É vagabundo, sai fora. Você precisa de um sujeito que trabalhe. Não pensa que o bêbado vai se curar. Eu nunca vi bêbado curar, nunca. Ele vai ser bêbado a vida inteira. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um traste, vai pensar, não, depois ele para de beber. Não para. Aí você quer ver o emprego dele. Aí vai ver o que ele faz, vai ver. Se o sujeito pega lá e fala para você, eu sou freelancer, não presta. Você vai fazer o quê? Vai pegar um cara que não ganha? Fala para mim. E às vezes chega lá e vem com aquele cheiro de pinga, que lixo, que vergonha para as crianças. Não, nada de engravidar, você só vai engravidar quando você estiver casada, com papel. Quanta moça eu vejo bonita, inteligente, capaz, pega um vagabundo, engravida e dançou, sabe por quê? Porque você vai entrar com uma ação de alimentos e se o cara não trabalha ou ele é MEI, ele vai te dar R$300 por mês e R$300 por mês não dá nem para comprar o leite da criança. E você vai passar necessidade. Vai ter de ficar na casa dos teus pais, vai ficar sofrendo. Quando você está grávida lá, você não vai ter condição de estudo. Começa a pensar em você. E você, mulher? Separou do marido, está depressiva? Não vai enfiar um vagabundo dentro da tua casa que você está ferrada. Você vai ficar bem longe e você só vai namorar com um cara melhor de você. Se o cara não tem nada, você vai juntar o quê com ele? Vai juntar pobreza? Será isso que você quer? Não é, né? Tá bom, agora vamos lá. Aí eu estava falando na primeira fase do programa. Você vê que o cara tem uma arma dentro de casa. Para a pessoa ter uma arma dentro de casa, ele tem que ter uma licença para ter. Então, se você der uma olhada na arma dele, se você já vê lá que aquilo tem a numeração está raspada, é que ela tem origem criminosa. Ela não tem um documento. Então, para uma pessoa ter uma arma dentro de casa, ele tem de ter um documento. Para ele ter esse documento, ele tem de fazer um curso no Exército, um curso na Polícia Federal, ele pode ser CAC, ou pode ter até um porte de arma, mas vai depender de um documento. E quando você olhar o documento, tem validade. Vamos imaginar, olha, eu tenho um porte de arma e a arma está aqui. Mas se a validade do porte de arma já venceu, se o CAC dele já venceu, ele não vale mais nada. E está na iminência de ser apreendido a qualquer momento. Então, você não vai querer um sujeito lá com uma arma dentro de casa lá, que é ilegal, né? Você vai querer, porque vai chegar a polícia lá e vai dar uma cana nele. Mas o temor meu é que ele pega e te mata numa briga lá. E como é que fica? Faca dentro de casa. Não me deixa bem guardadas as facas. Principalmente aquelas compridas lá. Não é temeroso. Se o cara é nervosinho, se o cara é briguento, quando ele começar a xingar você, já chama a polícia. É ruim, não é ruim, não. Está na hora de... Você ele começa a brigar, depois ele vai começar a te bater, depois ele te mata. E eu estou cansado de ver isso daí, não tem cabimento. E ó, se você morrer, como é que vai ficar teus filhos? Como é que vai ficar você? Não é normal. Então, cuidado. Quando você for fazer o boletim de ocorrência, o bom seria gravar os berros dele, gravar as ameaças dele, levar a empregada que está na tua casa, levar a vizinha, para fazer um procedimento certo e ele pegar as medidas restritivas. Normalmente, a tendência é você e as crianças ficar em casa e ele vai para fora. Mas, normalmente, eles não cumprem isso. Eles aparecem lá numa hora fora do critério determinado pelo juiz. O que você faz? Chama a polícia e o delegado já informa para o juiz e declara a preventiva dele e vai preso.
Não é que eu quero isso daí, mas eu estou ensinando o que vocês têm para fazer. Outra coisa, se o teu marido já está lá e quer enfiar mais um dentro de casa, claro que você não vai deixar. Outro homem lá, não tem cabimento. Outra mulher lá, não existe. Você tem que ter a tua casa, teus filhos. Entende isso daí? Ótimo. O marido pega e fala que deixou a empresa, não é mais CLT, mas ele continua trabalhando na empresa. É malandragem isso daí. Ele está preparando para separar de você. Então ele tem um salário, e nesse salário que a empresa paga para ele, vamos imaginar que o juiz manda pagar alimentos para você e para as crianças, 30% do que ele ganha. Então o sujeito ganha 4 mil, ele vai ter que pagar 1.200 para você. Mas o que ele faz? Ele faz um acerto com o dono da empresa e ele vira MEI. É como se ele fosse uma empresinha. E aí o cara de 4, 5 mil que paga por mês para ele, começa a dar R$1.000 para ele, de pagamento como MEI. E você vai ganhar R$300 em vez de receber os 1.200. Então você não é tonta. Então você vai contar para o advogado, ou advogado do Estado, olha, ele trabalha na empresa há muitos anos, ele ganha lá 5, 6, 7 mil por mês, e agora ele fez esse esquema aqui para me prejudicar. E você tem que ficar de olho, tá? Movimentação bancária. Também você tem todas as cartas que vêm de banco, as informações, guarda, para poder provar para o juiz, ó, excelência, até um ano antes ele ganhava tanto, agora não ganha porque está armando essa situação para não pagar para mim e para os filhos. Então o que você tem de fazer é se preparar como ele está se preparando para separar. Ele não quer te pagar e você tem o direito de receber. O que acontece se o sujeito não pagar a pensão alimentícia? Ele vai preso. Como é que é a prisão dele? A primeira vez que ele não paga alimentos, o juiz dá 3 dias para ele pagar. Então vamos imaginar que ele deixou de pagar dezembro, janeiro e fevereiro. Aí você tem um crédito lá de R$6.000 para receber. O que vai acontecer? Vai chegar lá na hora que ele está no bar lá sentado tomando pinga com os amigos, e vai chegar, eles vão pegar ele pelo pescoço lá e levar para a delegacia. Aí da delegacia vão algemar ele tudo, e ele vai para ele vai dormir na delegacia até o outro dia, quando ele vai ser apresentado para um juiz. Mas esse juiz, ele não vai livrar ele da cadeia, não. Ele vai chorar as pitangas para o juiz lá, mas o juiz fala, não, mas eu não posso fazer nada. Aqui você está condenado a 30 dias, você vai puxar os 30 dias, você vai pagar a conta. A conta aqui é 6 mil, você vai pagar? O que ele tem que fazer? Pagar ou ficar preso. Mas ele é esperto. Ele vai mandar lá a mãe dele lá na tua casa, vai ficar chorando, olha, está aqui R$1.000, e os 5 mil ele paga 1.000 por mês, mais os alimentos, vai pagar nada. O que você vai fazer? Vai deixar ele preso, presinho lá, bonitinho. O que vai acontecer? A mãe dele vai arrumar o dinheiro, a namorada dele nova vai arrumar o dinheiro, alguém lá vai arrumar o dinheiro que ele escondeu lá e vai pagar você. Se não pagar, o que acontece? Se não pagar é fácil. Você vai executar essa cobrança. Você vai bloquear as contas bancárias dele. Se ele tem o carrinho dele, você vai mandar penhorar o carro dele. E ele tem que pagar esse dinheiro mais os outros. Os outros que ele está devendo, se ele não pagar de novo. Aí vamos imaginar que ele atrasa mais 3 meses. Você vai fazer uma ação nova e vai pedir a prisão dele de novo. Só que o juiz não vai só dar 30 dias para ele. Vai dar 60 dias de cana. Aí toca a namorada dele, a mãe dele, e ele passou o dinheiro lá para o sobrinho, vai lá e vai pagar a conta. Você não pode ter pena. Outra coisa, se você pegar e fizer acordo com ele, nunca mais ele vai preso. Tem que deixar o menino em cana. Vou contar para vocês o que ele vai passar, porque ele nunca viu um negócio desse. Normalmente, depois que decreta a prisão do sujeito, ele sai do lugar que ele está. Teve um dia desse, que foi assistir o jogo do Palmeiras e foi preso lá, tá? Prenderam ele na entrada do jogo. Ele vai para a delegacia ele dorme lá dentro e no outro dia ele passa pelo juiz para ver se deu certo, se a prisão foi legal e tudo mais, e ele vai para um CDP para cumprir a pena. Olha, um negócio horroroso. Eu fui ver um preso ontem, fora de São Paulo, 200 quilômetros daqui. E ele estava preso no CDP. Então, esse não era de alimentos, mas lá a maioria estava presa por alimentos. Eles são presos igualzinho aos outros presos no comum. Diz que é prisão administrativa, mas é uma cana, regime fechado. Eles vão algemados,
eles passam pelo estudo médico legal para ver se não tem, se ele não for agredido, aquelas coisas todas. Aí eles vão para o CDP e ficam na tranca. Como é que é a tranca lá? Olha, quem viu como eu vi, fica impressionado. É uma cadeia, tudo de ferro. Você entra lá, a impressão que dá é que eles estão numa gaiola de passarinho, sabe? Aí eles ficam atrás de um vidro e falam por telefone com você. Mas ele está dentro da gaiola de ferro e é algemado. Algemado. E aí isso aí ele passa lá os 30 dias nessa tranca que não tem tamanho. Normalmente, ele pede para o advogado dele ou para alguém tentar fazer um acordo com a família. Não faça acordo. O que tem de ser feito é o seguinte, ou ele paga para o primeiro juiz, aquele juiz que ele foi preso lá, ele foi preso ontem, amanhã ele comparece no juiz. Ele paga lá na hora, ou alguém deposita o dinheiro e ela expede o alvará de soltura, ou se não, ele deposita o dinheiro no fórum onde está correndo a ação de alimentos, que foi decretada a prisão, e o próprio juiz emite o mandato para soltar ele. Só que não solta no mesmo dia, solta no dia subsequente. Então vamos imaginar que ele é preso, digamos assim, numa sexta-feira, né? Na sexta-feira ele fica preso na sexta, no sábado ele se apresenta para a juíza. Se ele não pagar nesse juiz, ele só vai ser solto na segunda-feira quando ele depositar o dinheiro lá no processo. Então, gente, não dá bola. Ele não atrasou, ele não deixou você passar necessidade. Se você não recebe o dinheiro, como é que você paga as prestações lá? Vai pagar tudo atrasado, vai pagar com multa? Não tem que ter pena. Depois que ele puxa lá 1, 2, 5, 10 dias ou 30, ele não vai querer puxar de novo. E ele vai fazer de tudo. Estou vendo a Paula Garófalo, essa moça é brava, essa advogada aqui, quando ela pede a prisão do sujeito, ela não tira um centavo. Ou ele fica preso, ou ele cumpre a pena, ou ele paga. Tudo. E não esqueça o seguinte, se o sujeito não paga alimentos, o cara é um safado. Ele está deixando você passar fome, está deixando teus filhos passar fome. Não tem que ter pena dele, tá claro? E outra coisa, já quando eu pedi outra vez a prisão dele, já pede, fala, excelência, ele já foi condenado a 30 dias, pagou só depois que ele foi preso, que a pena seja mais exacerbada. Normalmente o juiz dá 60 dias, depois dá 3 meses, e depois o cara vai passar a vida inteira preso lá, então era melhor ele solucionar. Aí você fala para mim, mas se eu pôr ele na cadeia, como é que fica? Ele não trabalha e aí que não vai pagar. Aí que você se engana. Quando ele vai preso, a mãe dele arruma dinheiro, o pai dele arruma dinheiro, a namorada dele arruma dinheiro. Sempre alguém vai dar um jeito de pagar, porque não vai querer ver ele preso. Então é uma maravilha. Agora, vamos imaginar que ele não paga. Não pagou, ficou preso lá os 30 dias, não pagou. Depois o juiz deu 60 dias, ele também não pagou. Se ele tem direito, vamos imaginar que vocês compraram em conjunto uma casa. Na separação você ficou com a metade e ele ficou com a outra metade. A metade dele, você vai lá e penhora e leva para leilão para pagar os alimentos dos filhos. Aí ele fica sem a casa. Essa execução é rápida. Vai para leilão, pega o dinheiro, paga lá os alimentos de vocês, todos atrasados, e aí você vai atrás do carro novo que ele comprou, de outra despesa ou do serviço que ele está. Então vamos imaginar, todo cuidado é pouco. Se o safado falar para você, olha, eu deixei de ser CLT, agora eu sou MEI, ele já está querendo armar para você. Por quê? Porque como CLT, ele recebe o salário, o juiz manda um ofício para a empresa e a empresa vai descontar 30% do salário dele. Quando ele for MEI, quem tem a obrigação de pagar os alimentos é ele. E aí vai pagar muito menor, porque ele fala, só ganha 1.000 aqui, mostra 1.000, você vai ter que dançar, e não existe isso daqui. Outra coisa, não dê procuração nenhuma para o marido. Então vamos imaginar que, mas eu já dei, eu sou uma tonta aqui, eu já dei a procuração para ele, tem procuração de tudo. Você vai no cartório, o mesmo cartório que você deu, fala, eu quero dar baixa nessa procuração. Aí eles vão anotar lá e vão dar baixa, e aí não vale mais a procuração. Por que eu falo isso? Para que ele precisa da procuração? Você é cega? Você tem problema de locomoção?
você está doente numa cama, explica para mim entender. Se você está lá morrendo lá com câncer, lá é diferente, né? Tá com um problema lá de, como é que é o que todo mundo ficou doente lá, o Covid, aí sim. Mas vem cá, você está em casa, bonitinha, fazendo a comidinha dele, lavando lá a roupa dele, hein, tá? Leva as crianças para a escola, e ele tem uma procuração tua de bom que não é. Aí você caça a procuração, aí ele vem, mas por que você caçou a procuração? Porque eu estou aqui, quando você precisar, eu vou lá e assino. Mas você não vai ser tonta de dar uma procuração para ele vender as coisas e ficar sem nada. Você não acha? Fala para mim. Você não, pelo amor de Deus, né? Segunda coisa, promete para mim aqui, vamos estudar, vamos reciclar. Olha, se eu não tenho serviço nenhum, vai lá ser corretora de imóvel, tem 1 milhão de imóveis para vender. Se você vê, vai naqueles prédios que o Lula tá financiando pela Caixa Econômica, tem 800 pessoas lá. Imagina, cada um que você vender daquele lá, você ganha 5%, pode ser até 3%, vai metade, mas você vai ter o teu dinheiro. Não vai precisar dar satisfação para ele. Então, senão vai ser corretora de seguro. Mas tem de fazer o curso. E daí? Estuda, faz, passa. Mas eu não tenho condição de nada, nem sei escrever direito. Vai aprender. Tá cheio de escola aí por aí. Mas agora eu não tenho. Vai fazer coxinha, empadinha, vai ganhar mais que ele. Olha, eu vejo lá nas curas mediúnicas que tem mulher lá que o marido ganhava uma mixaria. Elas estão fornecendo comida lá para o próprio prédio delas e ganha mais que ele. Está na hora de vocês mostrar que vocês são as melhores, né, Paula? Não é, Cecília? E está na hora de vocês mostrar, a Luciana aqui, que chega de sofrer, chega. Mas agora eu tenho 10 anos de casada, eu não trabalho, se vira, começa a arrumar alguma coisa para trabalhar e para ganhar. Se ele não deixar, quem é ele para isso? Se ele gritar com você, põe ele preso. Se ele bater no você, vai para a cadeia. E outra coisa, o cara não fez nada, não casou, larga a mão disso daí, pega outro. Pega outro enquanto você é nova. Porque quando tiver mais idade vai ser mais difícil aí. Mas o que eu não quero de verdade é que você sofre e deixa as crianças sofrer. A maioria dos casos de união estável, essa situação toda, a pessoa tem os filhos, cuida, tudo, de repente o cara sai fora com uma menina novinha lá, ou sei lá, com outra lá, e deixa a mulher passando fome junto com as crianças. E não é isso que eu quero ver, não. Eu quero ver vocês fazerem. Estou vendo aqui, Adélia Siqueira. Boa tarde, estou precisando de orações para 3 pessoas da família. Legal, é curas mediúnicas. A gente fala isso aí depois. Agora, o que nós não podemos fazer? O que não pode, então, é dar procuração para o marido. O que não pode é ele ter uma conta só dele e você deixar depositar tudo. O correto seria ter uma conta conjunta, metade de você, metade dele. Até no caso, se ele morrer, como é que você faz para levantar o dinheiro lá? E importante também você conhecer o que ele tem. Que adianta? O cara vem com um carro lindo lá, maravilhoso lá e não paga. Vai dar busca e apreensão, você vai ficar sem nada. Está na hora de você pensar, vai comprar um carro, tem que ter estrutura para pagar. Se ele quer um carro, ele tem que ter dinheiro para pagar o imposto sobre o IPVA. É IPVA, né? É IPVA. Se ele tem um carro, ele tem que pagar o seguro. Que adianta ter um carro e não ter seguro? Se ele quer ter um carro, ele tem que dar manutenção nesse carro. Comprar uma tranqueira velha lá e pôr lá e falar que é carro lá, você não dá nem para viajar. E antes de ter o carro dele, ele tem de manter as crianças, dar roupa para as crianças, ele tem de pagar a escola para elas decentes, ou procurar um colégio, pelo menos estadual, o melhor que eu indico sempre é o colégio municipal. Eu me lembro, na época, eu estudei em colégio municipal, no primário, lá, eu me lembro que eles davam uniforme, eles davam livro, davam caderno, davam tudo. Agora, com esse governo que a gente tem aqui, é um lixo isso daí. Eu nem sei como é que... Eu acho que ele nem vai se candidatar mais, porque os professores já não querem mais saber deles. Os pais de alunos devem ter uma raiva deles que não tem tamanho. Imagina o governo do estado de São Paulo, rico do jeito que é, os caras não têm vergonha na cara de dar um uniforme para as crianças. Você acredita nisso? E vou contar mais para você. Às vezes, vai as crianças
com umas roupas que eles têm lá de festa, só tem aquela, né? Não tem outra lá. E aí eles reclamam que a criança está indecente, está com roupa Vestimentas estranha, inadequadas. vestimentas inadequadas. Essa é a cara de pau do governador, que ele devia dar roupa para ela. Sabe o que devia ter? 2 pares de tênis, 2 pares de meia, o uniforme das crianças. Devia ter vergonha, devia dar de comer para as crianças. Quando elas entram na escola, a 1h da tarde, eles estão morrendo de fome, às vezes não tomaram café da manhã. Você acredita nisso? Aí devia dar uma alimentação para elas, depois ter a hora do almoço, e às 4h da tarde ter outro lanche. É uma vergonha que você faz, governador. E aí eu estou sabendo que você quer dar um aumento para os professores de R$ 38. Enquanto vocês fazem aquelas trambiques que vocês têm lá, você acha que é normal isso daí? Como é que o professor vai dar aula se ele está ganhando a metade do que ele ganhava do ano passado? Fala para mim. Você acha que você vai ser eleito? Você não vai ser eleito nem para síndico de cemitério, que ninguém reclama porque está tudo morto lá. Você não vai ganhar mais nada. Eu não sei nem se você vai continuar a poder morar aqui em São Paulo. Então, pensa nisso, gente. Está na hora de tentar se preocupar mais com as crianças, tentar procurar uma escola municipal, que o prefeito pelo menos dá uniforme, dá de comer, dá mesmo. Sim, 2 alimentações no café trata da melhor manhã. os professores também, não? Sim, na prefeitura então, eles são o negócio do melhor nosso governador é remunerados. acerto. Ele dá um livro para as crianças que elas não sabem ler porque não aprenderam a ler, entendeu? Então o livro eles nem tem esse que eles jogam fora. O certo deles era ensinar as crianças. As crianças que têm problema lá, que são especiais, devia ter professores adequados para ela. Devia dar alimentação para todos. Devia dar... Olha, antigamente, no meu tempo, quando na municipal, tinha até dentista para gente. Agora nem sei, existe, eles têm dentista lá para eles? Não sei. Não tem, não deve ter nada. O Estado é um lixo. Mas... Então, enquanto que as nossas autoridades não tomam providência, não caçam um governador desse, eu acho que a gente tem de pensar nas nossas crianças, porque elas vão ser o futuro da gente. E elas precisam aprender, elas não têm culpa. Eu vejo lá as crianças lá na escola, lá no estadual, que elas não têm caderno porque os ratos comeram de noite. Ou senão a chuva levou a maloca que eles moram e eles perderam tudo. Eles vêm com a roupa, às vezes molhada e suja, porque não tem outra, porque derrubaram a favela deles. Então tudo isso está cansando a gente, sabe? E a gente paga imposto de tudo que é jeito, direto e indireto. Tem de pagar o imposto de renda, tem medo de passar Pix porque eles vêm para cima, tem medo de comprar um carro porque não sei o quê, tem medo de tudo, porque eles querem cobrar imposto. Imposto de carro é uma fortuna, tudo é imposto. Você vai fazer um empréstimo, tem que pagar imposto. Enquanto que as nossas crianças são tudo analfabetas, eles passam por decreto. Eles estão um pouco se tocando com a juventude nova que vai aparecer por aí. Você vê lá uma criancinha lá de 5, 6 anos no computador, uma menina de 10 anos lá, começa um vagabundo lá, um criminoso tentar fazer alguma maldade com elas, que começa pelo celular. Vocês não têm que deixar a criança ter celular nenhum. E tem as tontas das mulheres que enfiam um vagabundo dentro de casa, que não está de olho nela, não está de olho na filha dela de 14 anos, de 15 anos, e as meninas ficam à mercê desses bandidos. Está na hora da gente mudar. E eu quero vocês, mulheres, estuda, se prepara, recicla, vai ganhar o teu dinheiro. Se o cara não tem a comida dele lá de noite, azar dele. Por que ele não trabalha que nem um cavalo lá e traz dinheiro para casa? Se o cara chegar de madrugada em casa bêbado, não deixa entrar. Vai lá, faz uma representação dele no crime lá e põe ele para fora. Pega alguém que vocês gostam de verdade, que tem condição econômica, de respeitar e de cuidar a mulher que toma conta dos filhos dele e toma conta dele. Está na hora de mudar. Fala alguma coisa, Bia. É isso, que as mulheres não abram mão de suas carreiras, porque hoje em dia não vale mais a pena, né? Em prol de um relacionamento, e cuidem de suas carreiras, e se tem o sonho de constituir uma família, tenha, mas que continue investindo em suas carreiras. E outra coisa, ó, se o filho não quer estudar, o filho não quer trabalhar, vem cá, vocês não são escravos de filho também, né? Vocês não acham? Fala pra mim. Então tem uns vagabundos sem vergonha aí, que não quer trabalhar, que não quer estudar,
que ele não quer sair de casa, a profissão dele é filho, fica de boca aberta lá. Tem duas coisas para ele. Ou você põe ele para correr, ou você lauda ele como especial. Mas ficar sem trabalhar, ficar sem estudar, ficar trancado no quarto, tem problema mental. Eu me lembro na minha época que tinha lá um rapaz que era especial na minha rua lá, e ele ficava olhando lá de cima da sacada da casa dele, né, da sacada. Um dia ele foi lá e mexeu com uma senhora da rua lá, e mataram ele a paulada. Eu não sei como é que é aqui agora, hoje em dia. Mas eu digo o seguinte, ó, se a criança não sai, a criança já falou, adulto, né? Ele não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer coisa nenhuma, ou ele é doente, ou tem ele pôr ele para correr, para se virar, porque não existe nesse mundo aqui, não tem lugar para uma pessoa como essa. E você, mulher, pô, você já é martirizada pelo marido, o cara faz o que quer, ainda você tem um filho que fica nas tuas costas, será que é normal para você? Você tem que ser independente, você tem que tocar a tua vida, você tem que ser feliz. Se o cara quer passar a perna, você vai passar a perna nele. E você vai exigir o teu direito, porque você só quer metade. E é isso que a gente tem que fazer, não é? Então faz tchau para todo mundo que nós vamos deixar. Tchau, tchau. Um prazer ver você todos. E quarta-feira nós vamos estar aqui, hein? De novo, hein? A Bia, se ela não estiver dando aula, ela vai estar aqui. Sim. Beijão para vocês. Fica com Deus.